Vamos continuar falando nesse estudo, agora em especial, sobre o obreiro. O obreiro, para ele ser aprovado, para ser qualificado, quais são os itens que ele deve ter ou adquirir, sua postura, seu modo de vida, sua maneira de ser. Então, o obreiro, para ele ser aprovado, nós vemos qualificações ao qual são importantíssimas para a sua vida e para a sua carreira e para o seu compromisso de ser uma pessoa vitoriosa e aprovada, não só pelos homens, mas principalmente por Deus. Então, um ponto fundamental, um item fundamental é a obediência. A obediência é essencial para que nós possamos realmente andar no direcionamento de Deus. Vocês conhecem e sabem sobre Saul, que foi um homem, um rei, que foi colocado no trono de Israel, o primeiro rei de Israel. Ele recebeu de Deus um reino, recebeu de Deus uma missão e uma obra para fazer, mas ele andou pelo caminho que lhe era próprio, a maneira que ele quis, e ele tinha uma ordem clara de Deus. Em 1 Samuel capítulo 15, o versículo principalmente 22 e 23, mas eu quero dizer que Deus tinha ordenado através do profeta Samuel para ele ir guerrear contra Amaleque, contra os amalequitas, e era para ele exterminar tudo, né? Exterminar toda a nação, homens, mulheres, crianças, o rebanho, o gado, os animais, o próprio Amaleque, e ele cumpriu a sua missão em parte, né? Nós não estamos aqui questionando uma ordem, estamos falando sobre obediência, porque ele tinha uma ordem e não a obedeceu. E ele foi então repreendido pelo profeta Samuel. Saul foi repreendido pelo profeta quando o profeta lhe chamou a atenção acerca de que obedecer é melhor do que o sacrificar. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e obstinação, né? É como o pecado de idolatria e culto ao lar. Então, vejam só que a desobediência, a obstinação, para Deus são abomináveis, são pecados semelhantes à feitiçaria e pecados semelhantes à idolatria, porque nós não estamos colocando Deus no topo, no topo da obediência, porque se nós não estamos obedecendo, então por que Deus nos falaria, Deus nos daria mais uma missão, nos colocaria em mais uma obra, sendo que nós não cumprimos a obediência? E quando nós falamos sobre servo, servo, ele não questiona, ele não faz questionamento, ele não faz perguntas, mas ele obedece, né? E no obedecer é que nós recebemos as bênçãos, as vitórias, né? É no obedecer que nós adquirimos um contato maior com Deus, e é no obedecer que nós podemos ser qualificados como um obreiro aprovado. Também nós vemos sobre Abrão, né? Quando Deus, em Gênesis capítulo 12, fala com ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, vai para uma terra que eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus chamou Abraão, lhe fez promessas, Deus chamou Abraão e lhe deu uma ordem: sai da tua terra e da tua parentela. E o que aconteceu? Abraão
a Bíblia diz em Gênesis 12, 4, que partiu Abrão. Então ele obedeceu e foi um homem tremendamente abençoado. Ele não fez questionamento nenhum. E a Bíblia diz claramente que quando ele fez isso, ele tinha 75 anos. Né? E então ele obedeceu, e é o que Deus quer. Obediência. Quando nós queremos ser aprovado por Deus, nós devemos pensar na questão de obediência. E por isso fica uma pergunta. A última coisa que Deus te ordenou, você obedeceu? O item de número 2, falamos sobre renúncia. Né? Um obreiro aprovado, então ele tem que renunciar. Renunciar é coisas, deixar de lado coisas e situações que o embaraçem, né? Que façam com que ele não tenha progresso. Ninguém que é chamado, o apóstolo Paulo fala em Timóteo que o soldado, né, que é chamado, ele não pode se embaraçar com as coisas dessa vida para poder agradar aquele que o arregimentou, né? Então ele tem uma missão, né, e ele vai cumprir aquela missão. Da mesma maneira, o obreiro qualificado, o obreiro aprovado, ele deve renunciar. Quando Jesus chamou os primeiros discípulos, em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz, né, que Jesus passava pelo mar e tinha ali aqueles homens pescadores, que nós sabemos que alguns discípulos de Jesus eram pescadores. Então Jesus fez um chamado para eles. Em Mateus capítulo 4, do verso 18 ao 22, a Bíblia faz esse relato assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Então, Pedro e André, que eram pescadores, eram irmãos, Jesus passou e chamou, fez um chamado para eles: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles, diz aqui, deixaram tudo imediatamente e seguiram Jesus. Então renunciaram. A renúncia, que é algo fundamental. E continua dizendo: passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram. Então, 4 pessoas, 2 irmãos, deixaram a pesca, deixaram o convívio familiar e seguiram a Jesus. Então, isso é renúncia. Em Lucas, capítulo 14, a Bíblia nos relata, Jesus, ele conclama a multidão dizendo assim: grandes multidões o acompanhavam, muita gente o acompanhava. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então Jesus fala que muitas pessoas estavam seguindo. Então ele quer realmente um compromisso. Compromisso da minha parte e da tua parte. O que é realmente renúncia? Deixar de lado tudo. Né? Aqui a palavra até
é muito forte quando diz: e não aborrece seu pai, mãe, e mulher, e filhos, irmãos, né? Não está propriamente dizendo, né, de um aborrecimento, né, de não ligar, de não ter um vínculo familiar, né, mas que está dizendo de colocar Jesus em primeiro plano, Jesus como teu Senhor, né, como dono absoluto da tua vida, né, aquele que comanda a situação. Porque se nós formos se nós analisarmos, né, o fato de aborrecer o pai ou mãe, até é algo condenado pela Bíblia, né? Porque a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, o vínculo familiar. Até em 1 Timóteo 5,8, o apóstolo ele fala: se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua casa, ele tem negado a fé e ele é pior do que um descrente. Mas está falando aqui propriamente sobre prioridades que